Tudo começou com a conquista de Alexandre, o Grande, em 332 a.C. Após sua morte, um de seus generais, Ptolomeu I Soter, tomou controle do Egito e fundou a dinastia ptolomaica. Este novo reino combinava tradições egípcias com influências helenísticas, criando uma fusão única de culturas. A sociedade ptolomaica era diversa e hierárquica. No topo, estavam os governantes gregos, seguidos pelos burocratas e militares, também em grande parte gregos ou macedônios. Abaixo deles, a vasta maioria egípcia compunha a classe trabalhadora, incluindo agricultores, artesãos e comerciantes. A convivência entre gregos e egípcios, embora não sempre harmoniosa, levou a uma rica troca cultural e econômica. A religião desempenhava um papel central na vida do Egito ptolomaico. Os ptolomaicos adotaram muitas tradições religiosas egípcias, patrocinando a construção de templos grandiosos e cultuando deuses egípcios. Ao mesmo tempo, introduziram deuses gregos, como Zeus e Hera, e promoveram cultos sincréticos, como o de Serapis, que combinava elementos de Osíris e Apolo. O Egito ptolomaico era um ator-chave no cenário político do Mediterrâneo. Ptolomeu e seus sucessores usaram casamentos, alianças e guerra para expandir e manter seu poder. Eles estabeleceram relações diplomáticas com potências como Roma, Cartago e o Império Seleucida, equilibrando cuidadosamente o poder entre essas nações para preservar a autonomia do Egito. A diplomacia do Egito ptolomaico foi uma intrincada teia de alianças, rivalidades e estratégias que visavam manter o poder e a independência deste reino em meio a grandes potências do Mediterrâneo. O Império Seleucida, fundado por outro dos generais de Alexandre, Seleuco e Nicator, era um dos principais rivais dos Ptolomeus. A luta pelo controle das regiões ricas e estrategicamente importantes da Síria e da Palestina levou a uma série de guerras conhecidas como Guerras Sírias. Estes conflitos foram intercalados por períodos de paz e tentativas de alianças matrimoniais. Por exemplo, Ptolomeu II casou sua filha Berenice com o rei Seleucida Antíoco II, na esperança de consolidar uma aliança. No entanto, a morte prematura de Antíoco II e o subsequente assassinato de Berenice e seu filho provocaram uma nova guerra. A relação com Roma foi talvez a mais crucial para o destino do Egito ptolomaico. Inicialmente, os Ptolomeus buscaram a amizade de Roma como um contrapeso aos Seleucidas e outras ameaças regionais. Ptolomeu VI, por exemplo, pediu ajuda a Roma durante sua disputa com seu irmão Ptolomeu VIII. Roma, vendo uma oportunidade de expandir sua influência, interveio em várias ocasiões, mas sempre com o objetivo de manter o Egito como um estado cliente, evitando um conflito direto que pudesse ser desgastante. À medida que Roma se tornou uma potência mais dominante, os Ptolomeus se viram cada vez mais dependentes do apoio romano. Durante o reinado de Ptolomeu XII Auletes, a aliança com Roma foi formalmente selada com enormes subornos para garantir seu reconhecimento como faraó legítimo. Isso, no entanto, deixou o Egito economicamente vulnerável e mais sujeito à interferência romana. Embora menos central que as relações com os Seleucidas e Roma, o Egito ptolomaico também manteve uma diplomacia ativa com Cartago. Ambos os estados eram grandes potências marítimas e comerciais, e houve momentos de cooperação e competição no comércio mediterrâneo. O Egito fornecia grãos e outros produtos essenciais, enquanto Cartago era um importante centro de comércio e navegação. As relações foram geralmente cordiais, com ambos os estados beneficiando-se do comércio mútuo. O reinado de Cleópatra VII marcou o capítulo final do Egito ptolomaico.
Cleópatra era uma governante astuta e carismática, fluente em várias línguas e profundamente envolvida na política e cultura de seu reino. Cleópatra VII ascendeu ao trono em 51 a.C., inicialmente correinando com seu irmão mais novo Ptolomeu XIII. No entanto, uma disputa pelo poder entre os dois irmãos levou a uma guerra civil. Cleópatra foi temporariamente deposta, mas recuperou seu trono com a ajuda de Júlio César, a quem ela seduziu em Alexandria. A aliança com Júlio César foi um movimento calculado. Com a vitória na Guerra Civil, Cleópatra consolidou seu poder e começou um relacionamento com César que resultou no nascimento de seu filho, Ptolomeu XV, mais conhecido como Cesário. Após o assassinato de César em 44 a.C., Cleópatra buscou uma nova aliança com Marco Antônio, um dos triunviros que governavam Roma na época. A relação entre Cleópatra e Marco Antônio foi tanto uma aliança política quanto um romance pessoal. Eles tiveram 3 filhos juntos, e Marco Antônio dividiu o território romano oriental, concedendo vastas áreas ao controle de Cleópatra. Essa aliança, no entanto, alienou Otaviano, futuro Augusto, o outro membro do triunvirato. A crescente tensão entre Marco Antônio e Otaviano culminou na Batalha de Ácio em 31 a.C. A frota combinada de Marco Antônio e Cleópatra foi derrotada pelas forças de Otaviano, em grande parte devido à deserção de muitas unidades leais a Marco Antônio e à superioridade estratégica de Otaviano. Após a derrota em Ácio, Cleópatra e Marco Antônio recuaram para Alexandria. Com a aproximação das forças de Otaviano, Marco Antônio cometeu suicídio, acreditando erroneamente que Cleópatra já havia feito o mesmo. Cleópatra tentou negociar com Otaviano, mas vendo que suas tentativas seriam inúteis e para evitar ser exibida como um troféu em um triunfo romano, ela também cometeu suicídio, possivelmente por picada de uma cobra venenosa. Apesar de seu poder e influência, o Egito Ptolomaico eventualmente entrou em declínio, enfraquecido por disputas internas, revoltas e a crescente pressão de Roma. O reinado de Cleópatra VII marcou o fim da dinastia, com a conquista romana em 30 a.C. No entanto, o legado ptolomaico perdura, refletido na arte, na arquitetura e nas complexas interações culturais que moldaram o Mediterrâneo antigo. O Egito Ptolomaico nos oferece uma janela fascinante para um mundo de complexidade cultural, inovação e diplomacia estratégica. Seu impacto ressoa até hoje, lembrando-nos da rica tapeçaria da história humana.